Então, bom dia, alunos. Vamos dar início aí à nossa aula de hoje. Nós estávamos falando sobre classificação das plantas, né? Começamos a falar de um órgão importantíssimo para a planta, que é a flor, órgão reprodutivo da planta, né? A flor, ela tem os órgãos gineceu, que é o feminino, e androceu, que é o masculino. Nós vimos isso antes, né? As partes que compõem a flor estão todas aí, as pétalas, as sépalas, o cálice, né, o ovário, o estigma, o estilete, as anteras, produtores de grãos de pólen, o androceu, o gineceu, tá? E as partes que compõem a flor nós vimos na aula passada. Estão todas aí, o cálice, tá tudo para você aí. Então, a flor, ela produz o néctar, que é uma água com açúcar, para atrair os animais para polinizar, para fazer a sua fecundação cruzada entre as plantas. E muitas flores não produzem uma flor isolada, produzem muitas flores ao mesmo tempo reunidas, que a gente chama de inflorescência. E aí a gente mostrou o girassol, que é um exemplo. O girassol, essas partes aqui são as sépalas, não são as pétalas são essas pequenininhas que estão aqui dentro, tá? E cada brotinho desse aqui é uma flor de girassol. Então, um girassol só são milhares de flores reunidas, né, uma à outra, para atrair mais fácil. Bom, então a aula de hoje vai falar de outros órgãos, né, que fazem parte das angiospermas, que é a flor, o fruto e o semente, são características das angiospermas. Agora a gente vai falar sobre o fruto. O fruto, gente, ele é responsável por proteger a semente, mas melhor do que proteger a semente, a função dele é atrair os dispersores de semente, fazer a dispersão da semente. O que é a dispersão da semente? Levar a semente para longe da árvore mãe, para que ela conquiste novos territórios e novos ambientes, tá? Então, o fruto tem essa função e ele é desenvolvido após a união dos gametas masculino e feminino, né? O masculino é o grão de pólen e o feminino é o óvulo. Depois que os dois se fecundaram, formou o óvulo, o zigoto, esse óvulo se desenvolve na semente e o ovário vai originar o fruto. Então, o que é o fruto? O fruto é o ovário desenvolvido. A parte de fora, a semente formou ali dentro no meio, no embrião, e a parte de fora, que é o ovário, vai gerar o fruto, tá? Mas, em alguns casos, né, depois que o ovário se desenvolve, outras partes podem desenvolver o fruto. Essas partes que desenvolvem fruto, tá? A gente chama de pseudofruto ou falso fruto. O exemplo a gente tem aqui a maçã. A maçã, essa parte aqui do meio, ó, onde ficam as sementes que a gente vai comendo, essa parte aqui até chegar aqui no miolinho dela, esse miolo é o fruto. Essa parte de fora aqui é o receptáculo da flor. É a parte externa da flor que se desenvolveu e ficou suculenta para atrair os dispersores de semente, tá? No caso do caju também, a gente vê que o fruto verdadeiro do caju é a castanha, e a parte que a gente come, faz suco e se alimenta, é o pedúnculo da flor que se desenvolveu. Então é um falso fruto também. O fruto mesmo é aqui, ó, a castanha. A gente também tem frutos como o dente de leão. O dente de leão é essa estrutura aqui. Cada sementinha dessa tem um fruto alado, que é um fruto que é dispersado pelo vento. O vento que leva ele. Tem um paraquedinho aqui em cima, e aí o vento que faz a colonização e a dispersão dessas sementes, tá? Bom, o fruto, ele apresenta diferentes camadas, como aqui a gente tem o exemplo do abacate, que faz vitamina, né? Faz guacamole, faz muito alimento com o abacate, o humano usa muito. A parte de fora, aquela casca, a gente chama de epicarpo. É a parte mais externa que forma a casca dos frutos. Todos os frutos têm epicarpo. A maçã tem a casca da estrutura dela, né?
Tem outros frutos como pêssego, o mamão, tudo tem a casca, que é o epicarpo, que está por fora. O que está intermediário no meio, que é a parte suculenta na maioria dos frutos, a gente chama de mesocarpo, tá? É o meio, mesocarpo. E a parte interna, que envolve a semente, uma capinha da semente que tem no abacate, a gente chama de endocarpo. Então, tem o epicarpo, mesocarpo e endocarpo. E dentro do endocarpo fica o caroço, que a gente vai chamar de semente, ok? Bom, os frutos podem ser classificados com a característica do fruto em duas classificações. Se o fruto for seco, ou seja, ele não tiver parte carnosa, suculenta, com muita água, a gente chama de fruto seco. Não acumula água. É o exemplo da soja. A soja é uma vagem, tá? O feijão também é um exemplo, que é uma vagem não suculenta, uma vagem seca. Lá dentro vai ter as sementinhas secas. Os frutos carnosos são frutos que têm uma parte suculenta, cheia d'água, bem gostosa em volta. O exemplo, a gente tem dois tipos no fruto carnoso, o tipo baga e o tipo drupa. O tipo drupa é o que dá caroço, ou seja, que o endocarpo fica aderido à fruta. Exemplo, pêssego, abacate, é tudo fruta de caroço. Fruto que tem a sementinha fininha assim, a gente chama tipo baga. Então, melancia é tipo baga, uva é tipo baga, tá? Então, são frutos que têm sementinhas pequenas, a gente chama tipo baga. Se tiver uma semente grandona assim, a gente chama de tipo drupa. Bom, existem frutos que estão importantíssimos na cultura indígena, como é o caso do fruto da cabaça, que é um fruto seco, que tem diversos tamanhos e forma esses formatos arredondados, ovalados, tá? Esse fruto ele é utilizado não só pelos indígenas, é utilizado pela comunidade de gaúchos para a formação de cuia de chimarrão, eles cortam, utilizam a cabaça para cuia de chimarrão. Alguns grupos indígenas usam como armazenamento de água, né, como garrafa d'água. E também pode fazer chocalhos e berimbau com esse tipo de estrutura do fruto, tá? Tira a semente de dentro e usa o fruto. Bom, o fruto, ele envolve a semente, né? Ele é uma parte que vai nutrir, proteger a semente e ajudar na sua dispersão. Mas as sementes também são fontes de nutrientes. Elas podem ajudar, né, na alimentação dos seres vivos. E as sementes que são usadas na alimentação dos seres vivos, elas são chamadas de grãos. Então tá aqui, ó, grãos. Grãos são sementes vegetais que são destinadas ao consumo humano e que não precisam estar vivas para dar origem a outro indivíduo. É o caso de grãos de milho, grão de soja, grãos de arroz, né, os grãos que nós plantamos para alimentação da população. Então, está mostrando isso. Então, muitas sementes estão presentes no cotidiano da família brasileira. A gente tem o arroz e o feijão, que é um prato tradicional do brasileiro. O arroz é uma semente e o feijão é outra. O milho também está presente no alimento brasileiro, ele também é uma semente. A soja, tá? As sementes, para os vegetais, não têm essa importância de alimentação. Elas são formadas pelo óvulo, né, fecundado após a união dos gametas, e além de conter o embrião e o desenvolvimento da semente, possui substâncias que nutrem a estrutura do broto, né, da nova planta, fazendo com que ela sobreviva e às vezes com que ela se disperse. Bom, abaixo a gente tem sementes de duas tipos de angiospermas. Os angiospermas podem ser classificados em monocotiledôneas e dicotiledôneas. Isso quer dizer o número de cotilédones que formam o embrião aqui da semente. O feijão é um exemplo de dicotiledônia. Se ele quebra ao meio, tem duas partes, direita e esquerda. O arroz só tem um cotilédone, tá? Cotilédone é essa parte que
envolve aqui o embrião. Então, no embrião a gente tem um tegumento, tem um endosperma, tem o cotilédone e tem um embriãozinho aqui. Aqui é a mesma coisa, o embrião, né? O tegumento e 2 cotilédones. Se tiver 2 cotilédones, é dicotiledônio. Se tiver um só, monocotiledônio. Bom, as plantas do tipo angiosperma, elas, como qualquer tipo de ser vivo, ela tem que se reproduzir. E para se reproduzir, gerar novos indivíduos, ela pode fazer de duas formas: ou reprodução sexuada, envolvendo participação de gametas, ou assexuada, sem participação de gametas. Na forma sexuada, a gente tem aí um desenho, né, que o Miguel está no jardim e tem uma planta conhecida como folha de fortuna. Então tá aí o Miguel no jardim com a folha de fortuna e algumas folhas dela, né, caíram no solo, tá? Algumas folhas que caem no solo acabam brotando, ou seja, gerando novas plantinhas. Esse broto foi feito por uma reprodução do tipo assexuada, é o que a gente chama de plantar muda. Ah, alguém te pede, me dá uma mudinha do seu pé de jabuticaba, eu quero plantar um lá em casa. Então, se você arrancar um galho, né, um pedaço de uma planta, esse pedaço de planta, se tiver a estrutura de gema ou broto nela, ela vai gerar uma nova muda, ou seja, um clone daquela árvore anterior. Então, se você perceber, né, os brotos presentes nas margens das folhas e das raízes, eles dão origem a um novo indivíduo. Isso é uma reprodução que não envolveu gametas, tá? Esse tipo de reprodução, o novo indivíduo pode se formar por outras partes da planta, como caule e raízes. O caso do morangueiro, por exemplo, apresenta estolos, que é um tipo de caule, que é um caule que fica deitado, né? Não é um caule forte que sobe, ele fica apoiando no solo. E as suas estruturas podem ocorrer desenvolvimento de raízes também. Então, um caule vai deitando no solo, vai se afastando, vai se afastando. Quando ele começar a produzir raiz, ele faz um novo morangueiro. Então, isso aqui é uma reprodução do tipo assexuada, que não houve, né, não houve a presença de gametas e formou um clone desse pezinho de morango aqui. Então, reprodução assexuada forma clones. Na próxima aula, a gente vai falar sobre os tipos de reprodução sexuada que vão envolver gametas e, para isso, vai precisar envolver polinizadores, animais que fazem esse cruzamento ou estruturas que fazem esse cruzamento. Então, na próxima aula, a gente fala sobre a reprodução sexuada, ok? Então, até o próximo encontro e obrigado e tenha um bom dia.